Bem-vindo ao canal da Fundação Perseu Abramo. Essa é uma entrevista da revista Focus Brasil e hoje a gente vai conversar com Elias Jabbour, que é um escritor, professor e pesquisador brasileiro conhecido pelas suas análises sobre a China contemporânea, desenvolvimento econômico, geopolítica e transformações do capitalismo no século XXI. Ele se tornou referência no debate público brasileiro por defender que a ascensão chinesa não pode ser explicada apenas por mercado ou globalização. Nesse sentido, professor Elias, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade para conversar com a gente. Bem-vindo ao canal da Focus e da Fundação Perseu Abramo. Oi, Fernanda, eu que agradeço o convite de estar falando para o canal da Fundação, para a revista Focus. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, valeu. Muito obrigada. Elias, vendo a sua extensa colaboração nas redes sociais, eu sou uma perseguidora do seu trabalho, não apenas uma seguidora, porque tudo que você fala, a gente precisa prestar atenção. Parece que todas as suas previsões com relação ao que ia acontecer na Venezuela se confirmaram. Tudo que você disse há 3 anos atrás, no ano passado, acabou se transformando em realidade. Ainda é cedo para imaginar os desdobramentos dessa ação dos Estados Unidos. Como é que você está vendo esse momento? Primeiro que eu acho que é um momento muito grave da história moderna, né? Porque todo presidente dos Estados Unidos, ou quase todos os presidentes, eles derrubaram presidentes, eles fizeram, aconteceram, né? O caso do Obama, que tem relação direta com a derrubada do Gaddafi na Síria, em armar guerrilhas contra o governo do Bashar al-Assad na Síria. George Bush fez o mesmo com o Iraque, com a suposição das chamadas armas de destruição em massa que não existiam, né? Mas todos eles tinham uma conversa assim de democracia, de direitos humanos, e hoje não. Hoje nós temos um presidente dos Estados Unidos que fala abertamente que a questão para os Estados Unidos é recursos naturais e ativos estratégicos. Eu acho que essa que é a novidade do momento, né? E o grau de inconsequência é muito grande. Então, acho que a América Latina hoje está passando por um processo em que a barbárie se instalou de uma vez por todas, né, vamos dizer assim. Então, acho que esse é o cenário. A América Latina assume um cenário de barbárie, os países da América Latina despreparados para enfrentar esse quarto Reich, como estão falando por aí, que tem muito sentido, né? Então, a situação é muito preocupante. Fica para nós, no Brasil, a necessidade de nós construirmos a possibilidade de unir os brasileiros em torno de um programa que defenda a nossa soberania, né, nas próximas eleições, já entrando aqui rapidamente no Brasil, porque também o Brasil é um alvo preferencial. O Brasil tem água, tem petróleo, tem terras raras, tem tudo que os americanos também necessitam hoje em termos de processo, em termos de base material para sustentar esse esforço do Trump, que é de reindustrializar os Estados Unidos, né? Então, acho que a situação é muito grave, e o grande desafio hoje do mundo é encontrar meios e maneiras de parar os Estados Unidos da mesma forma que se tentou antes da Segunda Guerra Mundial, tentar parar Hitler, né? E não se conseguiu, né? Então, acho que existe um paralelo histórico entre os dois fenômenos que é interessante nós explorarmos, né? Ainda é cedo para poder fazer muitas previsões, porque ainda é uma coisa recente, né, que aconteceu, enfim, mas que desdobramentos você imagina diante dessa perspectiva que você tem acertado, né, as suas previsões têm acabado se transformando em fatos, né, que você imagina que pode acontecer, principalmente vindo da China e da Rússia com relação a esse ataque, concretamente? Então, existe uma relação, vamos dizer assim, dialética entre o que acontece entre a Venezuela e a reação russo-chinesa. Então, por exemplo, na medida que os Estados Unidos ainda não conseguem se impor diante da Venezuela, ou seja, nós estamos vendo, por exemplo, que a imprensa divulga muito que o Trump decidiu trabalhar com o chamado regime, né? Eu não concordo com isso. O que eu percebo é que o Trump teve que aceitar o fato de que derrubar o governo chavista não é uma tarefa fácil. Por exemplo, eles não conseguiram na Venezuela completar o ciclo, o que eu chamo de ciclo do regime change, ou seja, aquele ciclo em que se desestabiliza o governo a partir tanto de ataques como esse, como aconteceu, como também de uma tempestade semiótica tão grande em que as pessoas vão para a rua pedir a derrubada do governo e o governo ficar insustentável. O que se vê Uhum. até agora, até o momento, é que, apesar das exigências dos Estados Unidos,
o governo da Delcy Rodrigues não está dando um passo atrás no sentido de ir ao encontro do que Trump deseja. O que eu Uhum. vejo é que a Venezuela está tentando ganhar o tempo necessário para reagir, né? Por outro lado, a China e a Rússia, observando isso, tende a aumentar o tom em relação aos Estados Unidos, né? De denúncia de denúncia. A China fez a mais grave formalização a falar que o que aconteceu é absolutamente chocante, né? Então, o que dá para se esperar por enquanto é isso, mais no campo das declarações, no campo de aumento de tom, na medida em que a Venezuela não se renda aos Estados Unidos, por enquanto é isso. E, além disso, seria especulação demais, eu acho que não é o caso, né? Você acha que esse momento pode indicar assim um fim de uma globalização neoliberal? Porque enfim, das suas leituras também é com relação a que um momento de muita crise, embora a gente pode espelhar com o passado, ele pode trazer um resultado diferente. Você acha que pode estar nascendo um mundo mais fragmentado depois desse momento? O que acontece é que hoje você tem duas tendências no mundo que estão em choque, né? A primeira, essa globalização capitaneada pela grande finança norte-americana, estadunidense, né? Vamos falar estadunidense, que é melhor que norte-americana. Isso. Que essa globalização, ela morreu, né? Essa globalização, ela, além de não entregar o que ela prometeu aos povos nos anos 80 e 90, que é desenvolvimento econômico, paz perpétua, fim da história, essa coisa toda. Muito pelo contrário, as desigualdades aumentaram dentro dos países e entre os países, né? Essa Uhum. globalização ela não entregou o que ela prometeu. Tanto é que desde a crise de 2008, a crise de 2008, por exemplo, ela foi claramente a entrega final dessa globalização, e desde então essa globalização desanda por uma série de fatores, né? Uhum. E, ao lado dessa globalização que desanda por uma série de fatores, existe uma outra globalização em andamento, que é uma globalização centrada na China e centrada em uma globalização baseada na exportação de bens públicos. Hoje a China, por exemplo, através da iniciativa Cinturão em Rota, ela exporta bens públicos para o mundo inteiro, que é ferrovias, rodovias, portos, aeroportos. Ou seja, é uma globalização que eu chamo de globalização inclusiva, e não uma globalização que exclui países, como era o caso da globalização neoliberal financeira. Então, acho que existe um choque dessas duas tendências no mundo hoje, né? E o velho é muito forte ainda, o velho dos Estados Unidos é muito forte. Esse ataque à Venezuela, Fernando, inclusive demonstra que os americanos ainda são a única superpotência com capacidade de ação global no mundo. A Rússia não é essa superpotência, nem a China. Os americanos continuam sendo essa superpotência, mas muito forte, mas em decadência relativa. É bom Uhum. dizer relativa porque, apesar de estar em decadência, né, em relação à China e Rússia, por exemplo, o dólar ainda é a moeda amplamente mais utilizada no mundo. As classes médias do mundo inteiro querem ser americanas. Eles têm essa capacidade de extensão militar do seu poder o mundo afora. São 800 bases militares, mas o fato é que existe um fato novo, que é a China. E a China hoje é a principal parceira comercial de mais de 90% dos países. A China, ela é o maior credor líquido do mundo, ou seja, ela já passou o Banco Mundial, o FMI, o Clube de Paris há muito tempo, e é o único país do mundo hoje capaz de criar tendências ao processo de desenvolvimento do sul global, né, através da exportação de bens públicos, né? Então, os países podem hoje, muitos deles, né, podem, se apropriar das tendências que a China emanda a partir da exportação de bens públicos, né? Quando você fala nesse momento assim de globalização, enfim, é, sua perspectiva sobre a China, você acha que ela superou essa dependência tecnológica do Ocidente de alguma forma? Está prestes a superar, né? É, o resultado que os americanos esperavam com o bullying tecnológico iniciado em 2017/2018 teve um efeito contrário. A China, ela elevou o seu esforço em favor da busca por sua autonomia tecnológica. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? A China, em 2017, estava 2 gerações atrás dos Estados Unidos em matéria de infraestrutura de semicondutores. Hoje essa distância ela está sendo rapidamente superada, né? Isso em menos de
de 8 anos, algo que 90% dos analistas, por exemplo, eles não esperavam isso da China. A China está e pode vir a alcançar em breve os americanos em matéria de inteligência artificial, algo Uhum. que também era muito inesperado, né? E a China hoje, ela já está à frente no mundo em mais de 90% chamadas tecnologias sensíveis, ou seja, a China está em uma marcha aberta para superar não somente os Estados Unidos, mas se transformar em um país com soberania tecnológica, né? Com relação aos BRICS, Elias, você acha que a gente falhou e que poderia, enfim, a gente pode analisar que o BRICS foi uma tentativa de ruptura real com essa ordem dominada pelo Ocidente, ou seria apenas uma tentativa de reformá-la por dentro? Como é que você avalia Os isso? BRICS, ele eu costumo dizer, inclusive, ainda mais depois da minha experiência no Banco dos BRICS, que os BRICS é um mecanismo político criado em 2008 com a finalidade de se reconstruir. Na medida em que o Ocidente foi incapaz de reconstruir um sistema financeiro internacional que estava completamente abalado, e um sistema financeiro internacional que espelhasse a base material do mundo, a nova base material do mundo, ou seja, um mundo que tinha novos polos de poder, tinha a China, tinha a Índia, tinha o Brasil ascendendo, né? Isso não aconteceu. Os BRICS ele foi e é a tentativa de construção dessa nova ordem financeira internacional. Tanto é que o Banco dos BRICS ele é uma entrega talvez a única entrega dos BRICS até agora. O que acontece é que esse mecanismo político ele não evoluiu para um grau de institucionalização que apontasse no sentido de que, olha, está surgindo a partir desse grupo de países uma nova ordem internacional baseada em regras muito claras, em regras e na não interferência, na não interferência em assuntos externos, etc, etc. O BRICS é um mecanismo que foi criado com essa finalidade de superar o sistema financeiro internacional antigo, né, e tentar implementar o novo. Ele avança, eu acho que a passos muito lentos. Existe uma tentativa de coordenação entre financiamento, comércio, investimento entre os países do sul global centrados na China, né? Uhum, Mas eu uhum. continuo afirmando que, apesar das suas limitações, até por conta da diversidade que os BRICS ele representa hoje, os BRICS ele é uma luz no fim do túnel muito interessante de se apostar ainda, do meu ponto de vista, né? Depois de tanto tempo estudando a China e falando sobre isso, e dando entrevista, etc., o que a esquerda brasileira, Elias, ainda não entendeu sobre a China, sobre desenvolvimento e sobre poder no século XXI? Olha, vou ser muito honesto, que eu não gosto muito de. Eu não consigo nem eu não consigo nem ser um personagem quando analiso a realidade, nem quando me expresso em redes sociais, muito menos assim, falando com tranquilidade, quando estou falando com você. A esquerda na parte brasileira, particularmente, não aprendeu muita coisa sobre a China, né? Nós temos uma cosmovisão sobre a China muito baseada no norte global, ou seja, a China até é vista como, assim como é visto os africanos, os latino-americanos, como uma coisa meio estranha, meio diferente. Ainda existem muitos preconceitos em relação à China, ou seja, a China é uma ditadura, a China não é um país socialista. É, eu lamento muito a esquerda brasileira olhar muito pouco para a China, né? Sabe? Chega a ser triste isso, na medida em que nós, por exemplo, teve um fato que eu acho que você vai perceber que é bem sintético sobre essa sua pergunta. Na mesma semana em que o prefeito de Nova York foi eleito, esqueci o nome dele, o prefeito que é muçulmano, Sim. socialista, democrático e tal, a China lançou o seu sol artificial. Esse sol artificial, por exemplo, ele pode na medida em que existe uma escala de produção, entregar energia limpa, barata e infinita para a humanidade, a partir desse sol artificial. Não foi notícia nenhuma no Brasil isso, Uhum. né? Ou seja, uma entrega que pode significar uma possibilidades reais de desenvolvimento para a humanidade, para superar o impasse climático, a crise climática, não foi matéria em um grande jornal, muito menos de esquerda, muito menos grande mídia. E quanto que a eleição do prefeito de Nova York foi uma onda muito grande, né? Todo mundo ficou muito emocionado com aquilo lá, né? Como nós sabemos muito bem que Nova York ele não é um retrato dos Estados Unidos, né? E que apesar de não ser contraditório e nós comemorarmos o que a China entrega para a humanidade, né?
Uhum. Não é para tanto também, né, cá entre nós, numa opinião particular minha, né. Uhum. Então é isso, a gente vive muito em torno ainda dessas influências intelectuais, políticas do norte global, da Europa ocidental, dos Estados Unidos, né, e isso é muito ruim para a esquerda brasileira, muito ruim, né. Nós pensamos em China muitas vezes como um mercado para nossos produtos, nós pensamos a China muitas vezes como um país que, puta, cresce muito e tal, mas quando vai se conversar sobre a China dentro da esquerda brasileira, é um show de preconceitos muito grande, né. Infelizmente, ainda estamos nesse estágio primitivo das análises sobre a China, no âmbito da esquerda brasileira, né. A academia avançou de certa medida, existe muitos centros que estudam a China na universidade. Agora, nos partidos de esquerda também existe a curiosidade, mas na militância geral ainda o preconceito é muito grande, né. Do ponto de vista pessoal, queria te fazer uma pergunta sobre o seu momento aí profissional. Você está Sim. pré-candidato a deputado, eh, pelo Rio de Janeiro, e você tem planos de continuar, enfim, produzindo? Como é que está esse momento aí para você? Tá muito trabalho, imagino, mas qual será seu próximo livro, por exemplo, depois desse tá pensando nisso já ou ainda não? Só na Então, campanha? Na pré-campanha, é desculpa. são várias, como diz o outro aí, várias camadas, né. Primeiro que eu continuo produzindo intelectualmente, Uhum, publiquei esse ano alguns artigos papers acadêmicos, né, tem artigos a serem publicados no ano que vem, e vai ter um livro que será lançado agora entre janeiro e março, né, que é chamado Poder e Socialismo, né, uhum, em que é uma continuação do nosso último livro, que é China, o Socialismo no Século XXI, que é um livro, um best-seller, 45 mil cópias vendidas, né, virou uma referência no debate público, né, e com uhum. certeza esse próximo livro que sairá na Boitempo também terá o mesmo impacto, né. Então, eu Sim. acho que esse é um ponto, né. Então eu continuo produzindo intelectualmente, eu não consigo parar, nem que se eu quisesse parar, eu pararia, né. Agora, esse ano que começou recentemente, a pré-campanha a campanha vai tomar conta vai sugar todas as minhas energias, né. E a gente precisa também fortalecer o campo progressista, principalmente na Câmara, né, enfim, no legislativo, né. Sim. Você para fechar, você acha, Elias, que essa situação pode afetar em algum nível o relacionamento do Brasil com a China? Que você imagina que deve haver algum tipo de ajuste nos projetos de cooperação entre esses 2 países? Eu acho que o Brasil tem que aprofundar suas relações com a China, né. Nós temos, infelizmente, apesar da vontade do presidente Lula, por exemplo, nós temos o Itamaraty, que faz um esforço, danado para que as coisas não aconteçam entre Brasil e China, né, cá entre nós, né. Como eu disse aqui, não tem muito filtro, né. Eu acredito que nós não aproveitamos nem 15, 20% do que a China tem a nos oferecer. Nós queremos Uhum, fechar negócio com a China de forma muito apressada, quando muitas vezes necessita-se anos para que grandes projetos e joint ventures empresariais sejam concretizados, né. Então a tendência que eu acho, que eu vejo, é a da necessidade histórica de aprofundar as nossas relações com a China, inclusive pensando em termos de projeto nacional brasileiro. Se o Brasil se reencontrar consigo mesmo e conseguir reunir uma outra maneira política capaz de nos entregar um projeto nacional de desenvolvimento, a China, é evidente que a China ela é um fator decisivo para o sucesso desse projeto, né. Então tudo é uhum. uma questão de futuro, até porque a China hoje é uma realidade portadora de futuro, né. Então vamos esperar, né, tomara que o Brasil se reencontre consigo mesmo e se encontre ainda mais com a China, né. Muito obrigada pelo seu tempo, interromper suas férias para falar com a gente. Bom final de férias e muito sucesso na sua pré-campanha, na sua campanha e estamos juntos. Eu que agradeço a chance de estar aqui falando com você, Fernanda. Foi ótimo bater um papo e tô aqui na área, só qualquer coisa é só me chamar. Valeu, Obrigado. perdão, valeu.